Você já parou para pensar realmente qual é o impacto que tem o seu atendimento na vida do seu paciente? Você já parou para refletir assim, realmente, o impacto que pode causar, a transformação que pode causar na vida do seu paciente depois de um atendimento seu? Seja para o lado bom, seja para o lado ruim. Olha como as nossas atitudes como médicos têm um peso tremendo. E esse assunto aqui, dor no peito, síndrome coronariana aguda, é um exemplo clássico disso, de que quando a gente comete um erro no diagnóstico ou na conduta, o paciente que sofre. Então eu tenho certeza que até o final dessa live vocês vão estar tranquilos, muito mais seguros, para vocês fazerem a diferença, para vocês transformarem a vida dos pacientes de vocês. Sempre para o lado bom, sempre fazendo melhor, fazendo do jeito certo, fazendo com segurança, na prática, para que vocês consigam oferecer o melhor para os pacientes de vocês. E por que esse assunto é importante? Porque a questão da dor no peito, o infarto agudo do miocárdio, é uma das principais causas de óbito no mundo, junto com o AVC, primeiro lugar no mundo. A grande maioria dos pacientes que morrem tendo um infarto acabam nem chegando no atendimento. A estimativa aí é que 40% acaba morrendo antes de chegar no serviço de atendimento e que ao longo das 24 horas que o paciente começou a ter um infarto, chega a 80% de mortalidade. Então olha como que esse número é absurdamente alto, muito. Um dos motivos disso porque uma das principais causas de óbito quando o paciente faz um IAM é ele fazer uma FV, uma fibrilação ventricular. E aí faz uma PCR, se não for acudido logo, 5 minutos, 10, não consegue reverter mais. E tem outro detalhe importantíssimo aqui também. Às vezes, quando o paciente faz um IAM, na verdade o músculo não chega a morrer por completo, ele fica atordoado. Ele fica, por causa da isquemia, da falta de oxigênio, ele fica atordoado ali até um certo período, que se você reconhecer isso rapidamente, entrar com tratamento adequado, você consegue reverter isso em algumas vezes. E olha só, você pode deixar o paciente sem sequela, porque esse é um dos problemas do IAM. E por isso que todo médico tem que saber atender um paciente com dor no peito. Porque a hora que você estiver em algum local atendendo, pode chegar um paciente infartando e você tem que saber exatamente o que fazer. Então isso é muito importante, você ter essa noção, ter essa consciência e ter a conduta, o modo que você vai resolver isso muito na ponta, muito ali, ó, pro dia a dia, tá? Então vamos lá, vamos começar a entender esse assunto para ficar brilhando na cabeça de vocês e vocês brilharem no atendimento de vocês. Para passar esse assunto, eu vou passar da forma do médico na prática, com os nossos 5 passos para identificar um paciente com síndrome coronariana aguda. A partir de hoje, então, eu tenho certeza que vocês não viram dessa forma em lugar nenhum. A partir de hoje, vocês vão ver esse assunto sempre com os 5 passos, porque fica didático e fica muito bem estruturado, passo a passo, para vocês saberem exatamente o que fazer em cada momento quando estiver de frente com o seu paciente. O primeiro passo que a gente vai levar em consideração para entender, começar a entender o que é uma síndrome coronariana aguda, é justamente saber isso, saber o que é. É o primeiro passo. Porque tem que entender o que é síndrome coronariana aguda. Já que a gente vai falar do assunto, como que a gente vai falar do assunto, vai tentar identificar, vai tratar um assunto que a gente não entende? Não dá certo. Primeiro passo, então, vamos entender o que é síndrome coronariana aguda e o que ela compreende, quais as síndromes relacionadas a ela. Basicamente, são 4. Angina estável, angina instável, IAM sem supra e IAM com supra. Vamos falar um pouquinho de cada uma para vocês já terem, começar na cabeça, florear o motivo, florear a situação, para na hora de atender não ficar na dúvida. O que acontece na angina estável? O que é angina estável? Quando a gente fala de síndrome coronariana aguda, quer dizer, não está chegando nutrientes, não está chegando oxigênio para o coração. É alguma coisa que está impedindo a chegada de fluxo sanguíneo para o coração. Porque o coração, que é a bomba que leva o sangue para o corpo inteiro, também leva o sangue para ele mesmo. Então as saídas das coronárias levam o fluxo de sangue para ele próprio.
E se acontecer algum mecanismo que obstrua o sangue, que não deixa o sangue chegar no próprio coração, ele sofre. Porque olha o exercício que ele faz todo dia, a todo momento, bombeando sangue. Um exercício tremendo, chega a bombear 5 litros por minuto. Se não chegar sangue para ele, também não tem como fazer isso. Imagina, a gente pegar um peso, levantar alguma coisa, olha a força que a gente usa, o tanto de sangue que tem que ir para o nosso músculo para fazer isso. Imagina o coração que não para. Então vamos começar a entender isso dessa forma assim, ó. O que é angina estável? O que está acontecendo lá no coração para poder dar esse primeiro estágio que a gente vai pensar dessa forma, para ficar numa sequência para vocês? Em alguns momentos, por conta de aterosclerose, de placa, colesterol alto, enfim, vai formando placa de ateromatose no coração, lá nas coronárias. Então imagina uma coronária que está nutrindo aqui, ó, ficou bonitão esse coração, né? Tá parecendo um sapo, mas ficou bonitão aqui, ó. Átrio direito, ventrículo direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, septo. Ficou meio desproporcional, né, gente? Que a gente sabe que o ventrículo esquerdo ele tinha que ser desse tamanhão, é porque ficou mais vendo aqui, a gente está vendo mais do lado direito, tá? Mas o ventrículo esquerdo tinha que ter ficado maior. Enfim. Toda nutrição se dá através das duas coronárias, a direita, que vai pegar todo o lado direito, parte do septo, e a coronária esquerda, que vai se dividir em circunflexa e descendente anterior. Essas cobrem todo o lado esquerdo e parte do septo e do ápice do coração. Mas o que você tem que saber disso? Que quando tem uma placa obstruindo parcialmente o fluxo de sangue lá na coronária, o sangue, vocês concordam? Está passando apertado. Ó, ele está passando, mas tem uma obstrução que não é de 100%, mas que limita a quantidade de oxigênio. Por quê? Como se você pegasse uma mangueira, você apertar, vai passar água, mas vai passar aquele tanto. Aí imagina que você tem que regar um jardim imenso e a água está assim, ó, fraquinha. Quanto tempo você vai demorar para regar tudo aquilo? Imagina numa situação que você demanda um aumento de oxigênio pro coração e esse sangue não chega. Então assim você já começa a entender um pouquinho. Peraí, se eu tô com dificuldade para passar aqui o sangue e às vezes meu coração, vamos supor, o coração está taquicárdico, está acelerado, que ele batia 60 por minuto, está batendo 120, quer dizer, está consumindo o dobro de oxigênio, o dobro de fluxo sanguíneo, porque ele está o dobro de velocidade. Para isso, teria que dobrar o aporte de sangue aqui, entre aspas. Mas não tem como, está fechado, está apertado. Então, o que acontece nessa situação? Quando você aumenta o consumo de oxigênio, o indivíduo tem dor. Por que ele tem dor? Porque não está chegando o oxigênio que precisaria. Imagina que está aqui, obstruído o AVD. Não está chegando sangue para essa região. E ele está lá bombeando porque você está correndo, fazendo uma atividade física, está febril, está fazendo alguma atividade que você precisa, subindo escada, que você precisa de coração bombeando mais. Hoje mesmo estava no hospital, tive que subir 8 lances, 8 andares, porque o elevador não vinha enrolando, enfim. Nossa, cheguei lá no 8ª língua de fora já. Por quê? O coração tentando suprir a necessidade de oxigênio, porque eu fazendo um baita esforço para chegar até lá no 8º andar. E imagina que aí no sangue não está chegando e o coração está bombeando um monte. Qual que é o sintoma que o coração vai dar? Dor, porque ele está entrando em isquemia. O músculo está batendo lá precisando de oxigênio e não está chegando o oxigênio. Então gera o sintoma. Então o indivíduo, você demanda uma carga maior, precisa de mais fluxo e não chega. Isso é angina estável. É só ele não fazer atividade física que não dá dor. Ele faz atividade física, dá dor. E quanto maior for a obstrução, mais vai dar dor com menos esforço. Como assim? Se a obstrução for muito pouquinha, tem que subir 8 andares aí para dar dor. Se a obstrução é imensa, intensa, ele anda uma quadra, ele tem que parar. Ele anda, dá dor no peito, ele para. Senhorzinho, idoso, cheio de aterosclerose, cheio de placa, está fechando a coronária, não fechou por completo, ele vai comprar um pão na padaria. Se bem que está em quarentena, não pode, mas ele vai de máscara. No meio é 2 quadras da casa dele. Ele para 3 vezes para descansar porque dá dor no peito. Isso é angina estável. Qual que é a característica, uma das características principais? Parou a atividade física, logo depois já reverte a dor.
Então, geralmente, o quadro de dor dura menos do que 10 minutos. Isso não é uma regra, mas geralmente é assim. Isso é angina estável. Quer dizer, esse indivíduo a qualquer momento pode ocluir totalmente, aí ele vai partir para as outras modalidades. O que é angina instável? Na angina instável, acontece uma diminuição do fluxo de oxigênio, da oferta de oxigênio transitoriamente. Peraí, olha que interessante isso. Na estável, quando você precisa de mais oxigênio, então você aumentou a demanda por oxigênio. Na instável, não, você diminui a oferta de oxigênio. Por que acontece isso? Porque às vezes tem uma placa que ela se rompe parcialmente e fica assim, ó. Fica boba dentro do vaso. Ela fica mexendo. E aí, em determinado momento, ela pode ocluir, pode fazer microêmbolos, que aí ela desprende um êmbolozinho aqui que vai parar em algum raminho desse terminal. E aí o raminho para ali, o êmbolozinho para no meio do caminho, dá aquela dor, o paciente não fez nada, não fez exercício. Eu falo, não fiz nada, ele está dando dor no peito, não fez nada. Por quê? O êmbolo está solto lá dentro do vaso, então tem hora que ele tampa, tem hora que ele solta, a hora que ele tampa dá dor. Ou a hora que ele manda um êmbolo, o êmbolozinho vai lá e bate em alguma dessas ramificaçõezinhas e aí dá dor. Então isso é a angina instável, é quando o fluxo de oxigênio diminui, o fluxo sanguíneo, a oferta de oxigênio diminui transitoriamente, ele oclui e para. Em compensação, nos dois casos de IAM, não, houve interrupção completa do fluxo. Aqui o coração está sofrendo já. Então nessas duas ocorre lesão miocárdica, mas tem uma pequena diferença. No IAM sem supra de ST, que a gente vai falar depois, vocês vão entender, calma lá, a gente vai falar um pouquinho de eletro, sem aprofundar, mas o suficiente para vocês saberem disso. Então, lesão miocárdica parcial, nesse caso. Então, é sem alteração no eletrocardiograma, ou com alteração inespecífica. Então, isso é IAM com supra, é sem supra, desculpa, quando o indivíduo realmente infarta, mas esse infarto é numa areazinha pequena, é numa tributáriazinha, que aí ela não vai repercutir em toda a camada do músculo do coração. Então ela é parcialmente na musculatura. Por isso que a gente coloca lesão miocárdica parcial. E aí isso não é suficiente para começar a aparecer no eletro. O indivíduo está infartando, mas é um infarto mais leve, que não teve repercussão no eletrocardiograma. Isso é um IAM sem supra, infarto agudo do miocárdio que não teve alteração no eletro. Em compensação, quando ele faz uma obstrução maciça da coronária direita, da coronária circunflexa, da DA, quando faz essa obstrução num ramo principal, aí a necrose, o infarto é extenso, pegando toda a parede. Então é uma lesão miocárdica transmural, com alteração no eletrocardiograma. Por quê? Porque atingiu todas as camadas do miocárdio, pegou tudo. Foi uma lesão extensa, faltou muito oxigênio, faltou muito fluxo sanguíneo. Então, dessa forma, a gente pode classificar a gravidade como sendo descendente, vindo do menos grave, que é uma angina estável, para o mais grave, que é um IAM com supra. Por isso que quando se fala em síndrome coronariana, quando se fala de dor no peito, o que vem na cabeça, o que vocês vão ver, o que já foi discutido, o que já foi falar? IAM com supra. Porque esse é o ápice, é o auge da lesão cardíaca. É onde está ocorrendo uma oclusão importante de uma tributária, de um ramo da coronária para o coração. Então é aqui onde tem um potencial maior de lesão e de sequela do indivíduo. Tanto imediata, fazer uma arritmia, fazer alguma alteração, como ficar com discinesia, ficar com uma área morta do coração que vai impactar depois no bom funcionamento. Fração de ejeção diminui, o indivíduo fica com ICC, insuficiência cardíaca. Então segue essa sequência. Então esse é o primeiro passo, é você ter essa noção clara, você conseguir identificar e pensar. Por isso que eu pus o esqueminha, para ser visual, para você imaginar isso, imaginar uma coronária parcialmente ocluída, uma coronária que está com um êmbolo solto, ocluindo, desocluindo, ocluindo, desocluindo, e
quando oclui por completo. E aí uma oclusão pequena e uma oclusão grande, que aqui você tem que correr, porque aqui é o auge que você tem que... Todo o arsenal médico para dispor para esse paciente, mas calma lá que isso é outro passo. Então, o primeiro passo é você identificar, entender o que são as síndromes coronarianas. Feito esse entendimento, partindo disso, se a gente entende o que é, entende as síndromes envolvidas, a gente tem condição de entender e conseguir identificar o paciente que está tendo aquilo. Então, olha só, primeiro passo é você saber o que é você entender o que é a síndrome coronariana aguda dentro daqueles 4 que a gente falou. Segundo passo é você, olhando para o seu paciente, conseguir pensar que isso esteja acontecendo nele. Então, é você conseguir identificar que o paciente está fazendo uma síndrome coronariana aguda. Porque através da conversa, do contato que você tem com o paciente, é você que tem que pensar nisso e falar, peraí, será que é uma síndrome coronariana aguda? E já tentar encaixar naquelas 4. Pela história, você já tem que imediatamente, peraí, é uma angina estável, uma angina instável, um IAM sem supra ou um IAM com supra? Então você tem que ter meios para isso, você tem que ter alguma forma de ir conversando com o seu paciente, examinando o seu paciente, você levantar a bola, você falar, poxa, isso daí pode ser uma síndrome coronariana aguda. Como que a gente faz isso? Através dos sintomas, sinais e sintomas, principalmente a história. Aqui a história é muito importante, por isso que você tem que valorizar, dar atenção, conversar com o seu paciente. Na verdade, isso não só na síndrome coronariana, sempre tem que valorizar a queixa do paciente, conversar, ouvir. Eu sei que tem dias que a gente vai atendendo, vai cansando mais, a gente já está com a cabeça cheia, enfim. Só que olha só, uma coisa que por isso para a vida de vocês, quando vocês estiverem no local de atendimento, chegou para atender, está num pronto atendimento, está no OBS, está num PSF, os problemas, e a gente tem que fazer isso sim, médico tem que fazer isso, os seus problemas particulares, enfim, todos tem que ficar dali da porta do consultório para fora, o paciente não tem culpa disso. E a gente não pode deixar nossa vida pessoal, que eu sei que isso é difícil e tudo mais, mas a gente não pode deixar influenciar no seu atendimento, na conduta com o seu paciente. Se é um dia que você realmente está mal, por algum motivo, troca o plantão, não vai, pede para um colega te substituir, porque você tem que estar sempre lá, 100% presente para o seu paciente, para não deixar isso aqui passar. Ó. E no caso de síndrome coronariana aguda, o que o paciente vai te falar que é o que assim, vai brilhar na sua cabeça? Eu costumo falar bastante disso, porque é isso que tem que acontecer, pessoal, de falar, vocês brilharam porque tem que brilhar os sintomas, a hora que o paciente vai te falando as coisas, e a hora que você vai examinando, já tem que ir brilhando na cabeça isso. Porque a gente vai ver no final, depois de discutir tudo isso, que muitos ainda não conseguem fazer brilhar na cabeça esses dados. A gente vê nos casos clínicos, não só de síndrome coronariana, como dos outros temas, que para vocês fica nítido ao final, depois de uma live, como brilha na cabeça, e aí consegue pensar naquele caso clínico. Mas muitas pessoas veem um caso clínico daquele e não brilha porque não se atentou, não está sabendo, não tem o conteúdo, então não consegue identificar e deixa passar um diagnóstico importante. Quais são os sintomas típicos de IAM, típicos de síndrome coronariana aguda? Então, primeiro deles, dor com duração maior do que 10 a 20 minutos. Então, dor com início maior, vou colocar 20 minutos, mas tem uns lugares que consideram 10, tá? Dor, o início mais de 20 minutos, em região pré-cordial ou retroesternal, tipo aperto ou queimação e irradiada para o membro superior esquerdo. Esses são sintomas clássicos, sintomas típicos de IAM, dor que começou, está perdurando mais do que 10 a 20 minutos, pré-cordial, então voltada para esse lado do precórdio à esquerda, ou retroesternal, início súbito, aperto ou queimação, e pode irradiar para mandíbula, ombro e braço esquerdo. Tá? Coloca o membro superior esquerdo, mas pega toda essa região. Paciente chegou queixando disso dessa forma, até prova o contrário, isso é um IAM. Isso é um IAM. O
Queixou dessa forma, é claro que a gente vai conversar, vai ver os antecedentes, tudo mais, mas a princípio, esses são sintomas típicos que você já na hora tem que pensar, peraí, ele está tendo alguma daquelas 4 lá que eu sei, angina estável, instável, IAM sem supra e IAM com supra. Então você sabe o que é, você está conseguindo identificar que é o passo 2, mas tem alguns pacientes que não chegam com essa queixa tão exuberante, com essa queixa tão clássica. E aí existem outros sintomas que você tem que saber também e ficar atento, e é aqui que ocorrem os maiores erros que as pessoas deixam passar batido, porque não vem com essa coisa gritando, com esse sintoma já brilhando intenso, que aí todo mundo vê, mesmo quem não assistiu ao live do Médico na Prática, mesmo quem não ouviu o Dr. Érico falando aqui ou disso aqui, se chega o paciente e fala, doutor, tá doendo, queimando aqui, tá um aperto no peito, tá forte, todo mundo, mesmo quem não assistiu, até consegue, não, poxa, isso aí pode ser um IAM. Agora, existem outros sintomas que você tem que estar atento também. Um deles, dispneia. Outro, náuseas e vômitos. Paciente que apresentou uma síncope. Ou ainda, um dado muito importante, que isso eu já peguei algumas vezes, não foram poucas. Paciente chegar sudoreico. Então, olha só, alguns pacientes você tem que ter uma atenção extra, porque eles podem apresentar um IAM clássico lá com supra, tudo mais, sem ter a dor típica. E você não pode comer bola, porque se você manda esse paciente embora, 80% morre dentro de 24 horas. Imagina se ele chegou lá para você com uma dor no peito. Mas não era bem uma dor no peito, ele estava nauseado, sudoreico, queixando de dispneia, você olhou, não valorizou, não viu, não brilhou para você isso, não ficou atento. E aí você examinou, uma dorzinha muscular, vai lá e passa um anti-inflamatório para o paciente, pode ir embora. O que vai acontecer? Ele nem volta, né? Morre em casa. Olha todo o impacto disso pro paciente, sem dúvida alguma, morreu. Para a família, poxa, mas ele acabou de ir no médico, o médico liberou e morreu em casa. Olha só o impacto disso social, para os vizinhos, para todo mundo falar, poxa, mas ele foi lá, o doutor fulano atendeu ele e mandou embora. Por que mandou embora? Estava infartando. Olha o peso, sem falar na parte jurídica. Esses sintomas não típicos geralmente estão mais presentes num grupo de pacientes, que são eles, pacientes idosos, sempre, né? Tudo que vê de diferente, que pode fugir um pouco do padrão, idoso tá lá, coitado, né? Então, pacientes idosos, mulheres. E aqui no caso mulher entra, não tem uma explicação muito óbvia para isso. Talvez uma tendência a ter um limiar de dor mais alto. Então acaba não valorizando tanto a queixa. Fala, eu sempre ouço falar isso não só para mulher, mas de maneira geral os pacientes às vezes demoram para procurar atendimento porque ele fica assim... isso aqui não é não, porque eu sempre ouvi falar que infarto mata, que é agudo, que tudo mais, então se essa dor aqui não deve ser, porque senão eu estaria muito mal. E o paciente acaba demorando para procurar atendimento. Talvez entre nisso, não sabe ao certo, a questão da mulher ter um limiar de dor mais alto, então ela talvez não valorize tanto. Um outro grupo também que entra muito, falou em dor atípica, em febre atípica, tudo atípico, pacientes com diabetes mellitus. Não responde, a dor não é a mesma coisa, é um paciente sempre com um fator de risco maior, tá? Então esse grupo de pacientes, você tem que ter uma atenção especial. Paciente debilitado também, baixo peso, aquele pacientezinho mais idoso, desnutrido, caquético, tem que ter uma atenção especial, porque ele pode não manifestar. E um outro ponto que eu levanto nesse momento, com todas essas queixas aqui, são os diagnósticos diferenciais, porque dor no peito pode ser de tudo, pode ser dor muscular, pode ser edema agudo de pulmão, pode ser pneumonia, pode ser dissecção aguda de aorta, pode ser TEP. Então a gente tem que ficar atento com todos esses. Então, dissecção aguda de aorta, TEP, tromboembolismo pulmonar, pneumonia, vou colocar PAC, que a gente já fez,
já tem a live de PAC lá no canal. Falando nisso, quem não viu, tem um canal no YouTube, Médico na Prática, que eu venho salvando essas lives. Tudo bem que eu estou atrasado, as 2 últimas que teve semana passada, ainda não consegui colocar. Essa daqui, o fluxo de paciente está voltando, eu não estou tendo muito tempo e demora para editar, depois para colocar no canal, tá? Mas quem não viu, é só ir lá, tem o link na bio, ou pode ir direto lá no YouTube mesmo e digita Médico na Prática, que vai ver todas essas lives lá. Vou destacar aqui, ó, dor muscular, que é muito comum. Esses outros diagnósticos diferenciais, você tem que pensar isso lá na hora, porque dependendo do que for, a conduta você tem que segurar um pouco para não pesar na mão. Principalmente nesse aqui, ó, dissecção aguda de aorta. Esse daqui tem que te chamar a atenção a mais, é que aí levaria pra gente para uma outra live só sobre dissecção aguda de aorta. Geralmente a dor é lancinante, intensa, irradiada para o dorso. Você tem que ver a PA nos 2 membros, geralmente dá discrepância se ela pegou o tronco aqui em cima, enfim, daria uma live sobre isso. Por que eu chamo atenção? Porque a gente vai ver no tratamento que tem que fazer AS. Esse paciente não pode receber AS, você piora. Esse paciente você tolera muito pouco pressão alta, você tem que abaixar a pressão. Então isso aqui é um caso à parte, mas que você tem que ficar atento para identificar e diferenciar nesses sintomas. E às vezes é difícil de diferenciar, você vai precisar de exame. Às vezes você pede um raio-x de tórax, aparece lá já o mediastino alargado, que já te fala, às vezes não, você vai precisar lançar a mão do hematomo. Mas aí seria assunto sobre dissecção aguda de aorta e o foco agora é outro, tá? Só chamo atenção para vocês pensarem nisso, pensar nesse grupo de pacientes que às vezes os sintomas não manifestam como esperado, lembrar da dor típica, dos sintomas típicos, que isso aqui, ó, é gritando, tá gritando para você. O paciente que chega com esse tipo de queixa, até prova o contrário, é um IAM. Você vai tratar, considerar como IAM, claro, excluindo os outros. Pericardite pode dar isso, endocardite também, enfim, uma série de outras coisas. Tamponamento cardíaco pode cursar com dor. Então tem que ficar atento com esses diagnósticos diferenciais. Primeiro passo, saber o que é. Segundo passo, como você identificar. Então olha como que a coisa começa a florir na cabeça de vocês. A gente sabe o que é, todo o esqueminha lá de obstrução do vaso. Paciente na sua frente te falando os sintomas, dor típica ou componente anginoso, na sua cabeça já começa assim, ó. Você, peraí, dor no peito, aperto, queimação, retroesternal, paciente está sudoreico, aquilo já começa, vixe, tem alguma coisa ocluindo lá, tá obstruindo, agora eu preciso saber se isso está obstruindo tudo, se está obstruindo parcial, se não está, se está obstruindo intermitente, e aí que vem o terceiro passo. Olha como a coisa vai ficando de um jeito mais fácil para atender, vai ficando de uma forma que vocês conseguem organizar o raciocínio para a prática. E qual que é o terceiro passo? É como a gente vai abordar esse paciente. Então eu já sei como é, já sei os sintomas, levantei a hipótese de como é com os sintomas, eu preciso agora abordar o paciente. O que a gente vai fazer pro paciente? Que isso é o mais importante. É você ter o domínio, é você ter o conhecimento, mas para você ajudar o paciente. Porque não adianta nada você ficar com milhões de coisas na cabeça, pensando 500 milhões de síndrome, coisa e Tá, mas você vai fazer o que, o paciente? Não sei, porque olha, pode ser uma síndrome coronariana, mas pode ser também uma síndrome rara, pode ser não sei o que, ele pode estar fazendo uma vasculite de Takayasu. Olha só, aí você começa a cabeça a ficar, você não consegue ajudar o paciente. Então, vamos deixar bem aqui, ó, prático. Como abordar o paciente que chega com IAM e síndrome coronariana? Vamos abordar os problemas que ele vai chegar apresentando para você, porque você já sabe todo o mecanismo, fisiopatologia que a gente viu na primeira folha, e como que esse paciente se apresenta com você. Ele está com dor, está ansioso, é uma dor intensa, é uma dor angustiante, é uma dor que ele nunca teve, ou às vezes já teve, é pior ainda porque ele está mais ansioso, ele, será que estou infartando de novo? Meu Deus, não, infarto de novo não. Então é aquele paciente que chega com problema número 1, dor. Problema número 2, o coração está demandando, ele está taquicárdico, ele está taquipneico, então está demandando uma quantidade a mais. Você precisa pensar nisso. Eu tenho que fornecer mais oxigênio para esse paciente, porque esse coração dele, se eu já estou suspeitando de síndrome coronariana, eu sei que esse coração dele está sofrendo, está faltando fluxo, está faltando oxigênio. Então eu já tenho que pensar. Problema 2, eu preciso aumentar a quantidade de aporte de oxigênio para esse paciente. Problema 3, fazer esse oxigênio chegar. Uma coisa é você dar o oxigênio para o paciente. Outra coisa é você fazer lá na coronária
essa coronária abrir para fazer com que esse oxigênio chegue. Então olha como a conduta já vai, opa, peraí, então eu tenho que tirar a dor e a ansiedade, eu tenho que suplementar a quantidade de oxigênio para esse paciente, eu tenho que fazer alguma coisa que abra o vaso para que esse oxigênio chegue lá no local que precisa. Eu não posso deixar aquele local de obstrução piorar, aumentar. E por último, eu tenho que fazer com que esse coração precise de menos oxigênio. Olha como que esses 5 problemas a gente consegue assim, ó, matar a pau, brilhar na hora de pensar então de que forma, raciocinando, de que forma que a gente vai ajudar o paciente. Porque eu sei que ele está com dor, eu sei que eu tenho que aumentar o aporte de oxigênio para aquele coração, eu sei que eu tenho que fazer o oxigênio chegar no coração, não adianta eu botar o catéter aqui no nariz e lá e a coronária está apertada, não está deixando passar o oxigênio, não está adiantando nada o que você está suplementando, então eu tenho que fazer chegar. E além disso, aquela área que está apertada, eu não posso deixar isso piorar, porque quando forma um êmbolo, a tendência, principalmente com as plaquetas, é de aglutinar ali, de agregar. É aquela história, vê lá aquele bolo de trombo, de tudo, de uma placa que ficou exposta ali no endotélio ou que liberou esse trombo, a plaqueta fica louca, vê aquilo ali, começa a grudar uma atrás da outra, porque aquele epitélio é todo irregular daquele trombo, é propício para a plaqueta se aglutinar, então vai piorando aquele trombo. E por último, olha só que raciocínio bacana esse, vamos fazer esse coração precisar de menos suporte, menos oxigênio. Um exemplo simples, se ele está com uma frequência cardíaca de 90, vamos fazer diminuir para 60. Olha só o tanto que eu vou poupar, eu vou precisar entregar muito menos oxigênio para esse coração se eu diminuir a necessidade dele de oxigênio. Então olha só, pessoal, olha, não, presta atenção nisso aqui, vocês vão brilhar. Quando você identifica esses problemas, fica muito mais simples de você pensar nas soluções, porque você vai pensar na solução de um por um desses problemas. E olha como a partir de hoje, vocês nunca mais vão esquecer na vida o que tem que fazer com um paciente com dor no peito e síndrome coronariana. Porque vocês sabem, vocês entendem a fisiopatologia, vocês entendem os problemas envolvidos com aquilo. Então vamos partir para a solução, vamos partir para brilhar para o paciente. Primeira coisa, ó, isso aqui é óbvio, o paciente que está com IAM, não preciso nem falar que é sala de emergência, imediatamente, suspeitou que é um IAM, emergência. E todo paciente que chega na emergência, a gente já falou isso em várias lives, o paciente ganha MOV, monitorização cardíaca, oximetria de pulso, veia, acesso venoso e exames incluído aqui, e nesse caso, eletrocardiograma. Vou colocar aqui, ó, ECG. No acesso venoso, além de servir para medicações, eu vou destacar, a gente vai falar um pouquinho depois, enzima cardíaca, monitorização, oximetria, acesso venoso e eletrocardiograma. Olha como fica já esquematizado. Chegou um paciente com dor no peito, aperto, passa, já, opa, a cabeça já fica 1000. Pessoal, vamos levar esse paciente para a sala de emergência? Coloca, por favor, monitorização cardíaca, põe oxímetro, levanta a cabeceira a 30 graus, isso é meio praxe para deixar ele respirar melhor, dependendo você levanta até 45, que fique o mais confortável possível para o seu paciente, principalmente se ele estiver nauseado, para não correr o risco de vomitar e broncoaspirar. Então vamos levantar a cabeceira, coloca o oxímetro, deixa eu fazer a ausculta, deixa eu já ir colhendo a história, vou examinando, vou auscultando, ausculta cardíaca, ausculta pulmonar, vamos vendo os outros sinais, ver se ele tem edema, periferia, ver se está com turgência jugular, já vai vendo os outros contextos, pede um acesso venoso para fazer a medicação, para poder colher enzimas, importantíssimo, coletar enzimas, colher medicação, colher outros exames de sangue que a gente vai falar ali depois, ficar com esse acesso para o que você precisar de medicação. E aqui, eletrocardiograma. Eu destacaria ainda, a gente poderia pedir, se tiver no seu local de atendimento, raio-x no leito. Para quê? Para excluir diagnósticos diferenciais. Por exemplo, um TEP pode fazer aquele sinal da vela. Então ficar aquela opacidade num dos lobos do pulmão, você já faz o diagnóstico diferencial. Você pode ver um alargamento de mediastino, que já te fala, opa, será que isso daí não é uma dissecção aguda de aorta? Você vê algum derrame pleural, alguma área de bronquiectasia, alguma outra alteração. Então, se tiver disponível no leito, porque não dá tempo de, não, fala para esse paciente lá no raio-x, você dá o pedido lá para ele, que ele tem que andar 500 metros para chegar na sala do raio-x, chega lá na sala do raio-x, é uma fila de
20 pacientes, ele lá com o pedidinho na mão esperando a vez dele, com IAM, né? Imagina, ele lá, tudo bem com o senhor? Tá ótimo, tirando que tem um elefante aqui no meu peito, em cima do meu peito aqui a sensação, mas tá tudo tranquilo, não dá. Então é você colocar ele na sala de emergência e, se possível, faz o raio-x lá, se não, larga a mão do raio-x. Feito essas medidas iniciais, o MOVE, que é na hora, bateu, MOVE. A gente vai partir para resolver um por um dos problemas que vocês já sabem. Sabendo então um por um dos problemas, fica fácil para a gente deduzir o que vai fazer para esse paciente, fica coisa, não precisa ficar decorando. Olha como que o raciocínio vai fluindo muito melhor a partir do momento que a gente entende o que está acontecendo, que a gente entende a fisiopatologia, a gente consegue entender por que vai usar cada uma das medicações, fica óbvio. Então olha só, o que a gente vai usar para um paciente que está com uma dor lancinante, intensa, muito forte, que provavelmente ele nunca sentiu na vida dele, que está deixando ele angustiado, ele com muita dor, a pessoa fica, todo mundo sabe como é que é ter dor aqui. O que a gente vai usar para ele? Dipirona? Paracetamol? Dá lá 10 gotinhas de dipirona para ele? Não, vamos partir para chumbo grosso, morfina. Então, primeira medicação, morfina, além dela atuar fazendo vasodilatação, melhora a chegada de aporte sanguíneo. Qual que é a dose que vai fazer? 2 miligramas, IV ou subcutâneo, pode fazer de 10 em 10 minutos. Quanto? Até melhorar a dor. Vai fazendo, vai fazendo. É claro que você vai entrar com as outras medidas, principalmente o nitrato, que vai ajudar na dor. Mas você vai fazendo. Tem paciente que às vezes precisa de 30 miligramas de morfina. E aí que você tá atento para os sintomas colaterais que a morfina pode dar. Eu falo para vocês com segurança, eu uso muita morfina, faz tempo que eu uso. Um paciente que eu me lembre mais assim, que eu quase precisei entubar por causa de dose de morfina. Fora isso, muito difícil o paciente fazer depressão respiratória. Se fizer, você usa o antídoto. Mas enfim, você vai fazendo. Conforme você vai fazendo, você pode fazer de 2 a 4, mas quem tem medo, começa com 2, faz 2 miligramas, espera mais um pouquinho, faz mais 2, faz mais 2, e você vai vendo. Antes do paciente fazer depressão respiratória, ele vai começar com náusea, com tontura, com vertigem, com mal-estar, começar a ficar um pouquinho sonolento. Você já vê e falou, opa, parou a mão aí. E é claro que você vai vendo pressão, vai vendo os outros parâmetros para ver se é da morfina ou se ele que tá piorando por conta do infarto que está progredindo, tá? Mas é uma medicação extremamente segura, pode fazer venoso, subcutâneo. A vantagem do subcutâneo é mais rápido, né? Só que o efeito é mais rápido no venoso. Segundo passo, então, resolvemos o problema da dor, morfina. Segundo passo, aumentar o aporte de oxigênio para aquele coração. Então vamos lá. Fornecer oxigênio. Quanto? De 2 a 4 litros por minuto, mantendo uma saturação de O2 maior que 94%. E se o paciente chegar com uma saturação de 96, você vai pôr O2? Não. É que aí tem toda uma pressão da equipe, uma pressão da família, tem toda... Poxa, mas tá grave, tá na emergência, tá sem O2? Como que você não colocou O2? Se tiver mais do que 94%, você está mais do que respaldado para não precisar colocar oxigênio, tá? Então, O2, a gente resolve o problema número 2. E para resolver o problema número 3, que é fazer chegar mais oxigênio lá, para fazer chegar mais oxigênio, a gente precisa de alguma medicação que abra a coronária, que tente abrir aquele local onde está com aquela obstrução, para ver se consegue fazer um aporte a mais de nutrientes, de sangue. Para isso, usamos o nitrato. Qual que vocês vão usar de rotina? Isordil. Dose 5 miligramas sublingual, com dose máxima de 15 miligramas. Então pode repetir 3 vezes. A cada 5, 10 minutos, você põe um isordilzinho debaixo da língua. Vai observando o contexto. Eu vou falar desse do beta-block, que as contraindicações são mais ou menos as mesmas. Eu só vou fazer um destaque aqui, por um nitrato que não pode ser usado se o paciente fez uso, por exemplo, de Viagra.
Cialis, Viagra, Sildenafila, Tadalafila, qualquer um desses. Deixa eu colocar aqui. Porque são inibidores da fosfodiesterase. O paciente pode fazer uma hipotensão severa refratária. Então, lembrar de perguntar se o paciente tomou Viagra, que é muito comum, o famoso azulzinho popularizado hoje em dia com genérico, então facilitou bastante. O que a gente usa então para abrir a coronária e resolver o problema 3? Nitrato, Isordil. Problema número 4, não deixar aquele trombo piorar. É aquilo que eu falei, está exposto aquele endotélio, está exposto aquele tecido às vezes necrótico, aquele tecido gorduroso que está ali da placa. Plaqueta vai babando para grudar ali. E se for grudando, vai piorando, vai ampliando aquela obstrução. Para isso, o que a gente vai lançar a mão? Para não deixar isso acontecer? AS. Qual a dose do AS? De 160 a 325 miligramas por miligramas. Vamos facilitar, gente. Vamos deixar mais prático? 3 comprimidos, 300 miligramas. E vou deixar um adendo aqui, ó, importantíssimo. Mastigar. Porque a ação é mais rápida. Então você põe na boca do paciente 3 comprimidinhos de 100 miligramas, põe lá, fala para ele mastigar. E por último, qual que é o quinto problema que a gente precisa resolver? Diminuir aquele aporte de sangue, a demanda por oxigênio daquele coração. Como? Beta-bloqueador. A gente diminuir a frequência cardíaca, ele inotrópico negativo, vai diminuir a contratilidade, fazer o coração ficar mais tranquilo, mais relaxado. É um calmante para o coração. Então, beta-bloque. Do beta-bloque, a gente pode lançar a mão do propranolol. E é propranolol, tá, pessoal? Já vi gente falando propanolol, é propranolol. Dose do propranolol, você pode começar com 20 miligramas. E aí depois ir repetindo de 8 em 8 horas e vai aumentando. O comprimidinho geralmente é de 40, então você dá metade. Nesses casos, o medo é o paciente ficar muito hipotenso, muito bradicárdico, piorando o fluxo sanguíneo. Você diminui tanto o batimento, tanto a pós-carga, que diminui também o aporte de sangue para o próprio coração. Então, sempre nos protocolos, nos estudos, eles tendem a diminuir a dose. Outro que você pode lançar a mão, atenolol. São os dois mais frequentes. A dose, o comprimidinho do atenolol, geralmente é de 50, você também vai usar metade. Dessa forma, pessoal, essa terceira etapa, vocês vão atender todos os pacientes de vocês com síndrome coronariana aguda, vocês vão fazer isso tudo para eles, para todos. Então é importante saber identificar naquela primeira folha, pensar nos diagnósticos diferenciais, pensar nos sintomas típicos, que é o passo 2, para você levantar a hipótese, peraí, não, isso é uma síndrome coronariana. Então vamos partir para o passo 3, que é abordar o paciente, resolver os problemas envolvidos com essa situação. Então resolvemos um por um com o quê? Primeiro, sala de emergência, MOV. Segundo, o famoso MONAB. Morfina, oxigênio, nitrato, AS, beta-bloqueador. Por quê? Porque assim, cada um desse, a gente resolve um problema desse. Olha como que fica óbvio, como fica simples, como fica fácil para guardar. Às vezes, para quem está vendo, porque tem gente de todos os anos, para quem está vendo pela primeira vez esse assunto, pode parecer assim, caramba, mas se você entender esse raciocínio, entender essa sequência, o porquê de cada um, você assiste de novo, vai, anota, vê suas anotações, que depois você guarda e não esquece nunca mais. Esse é um dos segredos da memorização, é a repetição. A gente tem que ver várias vezes. Mas para isso, até me perguntaram, mandaram uma das perguntas, eu esqueci o nome da pessoa que perguntou, como que eu fazia para estudar. Essa é uma forma. Você faz resumo, eu sempre escrevia, grifava nos livros, ia anotando com as minhas palavras as coisas mais importantes. E sempre ficava revisando, olhava o que eu anotei. Esse é o segredo. E a outra coisa que eu sempre falei para vocês de segredo, é isso que a gente está fazendo, é isso que eu estou mostrando para vocês, que é como que você vai organizar o seu raciocínio toda vez que você estiver de frente com o paciente. Então, uma dica para estudar, se imagina sempre com o paciente na frente, sempre pensando nisso. Peraí, mas se o paciente estivesse aqui, ó, na minha frente, com essas queixas, isso, o que eu faria para ele? Porque senão a gente fica estudando no livro, você pega um capítulo, aí ele está falando, e isso é um problema generalizado dos capítulos de livro. Você está lendo um assunto, esse mesmo, você pegar qualquer livro de emergência para ler sobre síndrome coronariana aguda,
Você lê aquele capítulo gigantesco, com tudo que tem possível para fazer no paciente, e você fica sabendo de tudo. Puxa, eu sei por que uso AS, eu sei do inibidor Y2P12, que é o inibidor do ADP, que tem outros, a gente vai falar, clopidogrel, o Brilinta, enfim, a gente vai falar disso. Eu sei todos esses, nossa, eu sei por que entra com heparina, eu sei porque é. Aí você termina de ler aquele capítulo imenso, com aquele mundo de informação, e fala, tá bom, mas o paciente está aqui na sua frente, você vai fazer qual daquelas que você viu tudo? Aí você fica assim, Você não sabe, porque ele não te deu uma sequência, ele não fez isso aqui, ó, que a gente está fazendo. E é dessa forma que vocês têm que sempre pensar em estudar, e eu sempre venho passando a informação dessa forma, para facilitar, para ser o veículo para vocês, para ser o atalho. Eu fiz uma live surpresa ontem, hoje é segunda, eu fiz uma live ontem falando disso, que até a Luciana me mandou, que ficou feliz da vida, que fez um diagnóstico de uma sepse de um pé diabético, e aí ela feliz da vida que fez o diagnóstico, conseguiu matar a pau. E aí me agradecendo, eu falei, não, mas o mérito é dela, o mérito é de vocês. Eu sirvo aqui só como um veículo para vocês, para abreviar o caminho de vocês, porque eu também passei por dificuldade quando formei, fiquei perdido, fui fazer a TLS fiz várias vezes, inclusive. E ao longo dos anos todos atendendo, fui entendendo os atalhos, errando às vezes, pegando caminhos mais longos e demorando para poder afinar, para poder fazer isso que eu estou mostrando para vocês. Então, as lives que eu tenho feito é para isso, é para abreviar para vocês, para ser um atalho, para mostrar direto ao ponto, para vocês não precisarem ficar testando outras coisas e perdendo tempo, sendo que vai demorar muito mais tempo. E vocês tendo isso daqui, vocês já podem sair atendendo e brilhando de imediato. E uma coisa que vocês já vão pegar um pouco disso, cada vez está formando mais gente. Então, cada vez vai ficando mais escasso, não que vai faltar, mas vai ficando mais difícil locais para atender. Se você chega lá no seu primeiro plantão, dominando, sabendo as principais, 90% das principais coisas que chegam no dia a dia, olha como você já se destaca logo. Você chega ali e já fala, caramba, esse cara manja. Não, esse aí é top. Você vai conseguir mais fácil lugar para trabalhar, porque você vai ter reconhecimento e, poxa, sem falar o bem-estar, né, pessoal? Você conseguir sair da faculdade já atendendo bem, conseguindo atender certinho, com todo o raciocínio, sabendo, entendendo, olha que bacana isso, olha que satisfação para vocês isso. Então, a vitória, a comemoração é de vocês. Eu aqui estou servindo só como um veículo para mostrar, para fazer esse atalho, para que vocês brilhem no atendimento de vocês. Feito o Monab, feito o passo 3, aí a gente vai partir, olha só, o que a gente tinha pedido aqui, ó, um eletrocardiograma, não pedimos? Pedimos, ó, vai colocando, coloca ali as derivações, eu vou fazer uma live sobre isso, que vocês vão ficar top para saber o que é importante e o que todo mundo tem que fazer. Eletrocardiograma é um assunto que a gente poderia levar aí 20 dias falando, mas isso para o dia a dia, isso é para cardiologista. Eu vou preparar uma com carinho para vocês de eletrocardiograma, com o que vocês realmente precisam saber, para nunca mais esquecer, nunca mais. Então, olha só, enquanto a gente fez isso para todos os pacientes, sem saber se é angina instável, sem saber se é um IAM com supra, IAM sem supra, isso aqui vai para todo mundo. É claro que aquele paciente com angina estável, provavelmente ele vai estar sem dor na sua frente ali depois do atendimento. Esse você vai encaminhar para o ambulatório, mas os outros 3... você vai fazer o Monab, vai fazer o MOV e o Monab. E aí vem o outro passo, que é analisar o eletrocardiograma. Esse é um passo importante, mas mesmo, calma, tem gente que vai falar, meu Deus, agora eu estava indo bem, estava entendendo tudo, estava brilhando aqui na minha cabeça, ele vem com esse eletro, eu não sei ver eletro, meu Deus, vou perder tudo. Calma, não vai perder nada. Vou mostrar aqui só o que você precisa saber identificar quando é ou não um IAM com supra. Só isso, você só vai gravar essa imagem. Não vai nem precisar entender muito o que é um eletro, tá? Então calma que não está perdido não, que você vai continuar no passo 4 aí, ó, brilhando no entendimento. Claro, olha, a galera mandando aí para mais de 5. Agora vocês brilharam com os amigos, hein? Não, sério, agora eles vão saber atender, vão chegar lá, olhar e pensar, falar, olha, o doutor Érico me falou tudo isso. E é isso que vai acontecer a hora que vocês estiverem de frente com o paciente de vocês ou em alguma discussão de caso clínico na faculdade, vocês vão ver como que o raciocínio clínico de vocês vai estar muito mais acelerado em comparação aos colegas. Porque eu vejo isso. Infelizmente, as universidades, as faculdades, tanto o método novo quanto o antigo,
falta um direcionamento, falta, sabe, levar vocês de uma forma mais fácil para chegar no atendimento adequado para o paciente. Fica com muita informação, muita coisa jogada, muito nome, muita coisa de rodapé. Quem está de frente com o paciente não consegue resolver. Então vamos lá para a gente brilhar e continuar no raciocínio, porque agora vocês estão já matando a pau. Agora vocês vão entender aqui o que precisa procurar e olhar no bendito do eletrocardiograma para falar se é um IAM com supra ou não. Como que é um eletrocardiograma normal? Eu não vou entrar no mérito. Como que é? Tem as derivações, funciona baseado em vetor. Então, assim, começa a complicar um pouquinho, porque tem que falar de física para vocês entenderem por que uma onda é para cima, por que uma onda é para baixo, porque depende do ponto de vista. Se você está de frente para o vetor, ela é para cima. Se você está vendo ao contrário, a bundinha do vetor ela é para baixo. Enfim, vou fazer uma live caprichada de eletrocardiograma para vocês de forma bem mais simples, para conseguir gravar as coisas principais, saber identificar um eletro normal e as principais alterações. É claro que detalhes, até uma síndrome de von Parkinson, isso é mais para cardiologista, mas esse não é o objetivo. Aqui vocês vão entender um pouquinho o que tem que bater o olho e identificar. Olha só, como que é um eletrocardiograma normal? Isso vocês têm que saber. Ele vem com uma ondinha P, faz uma primeira voltinha, continua reto, faz uma voltinha para baixo, vai lá para cima, volta para baixo e continua. E repete, vem uma outra ondinha também assim, como a do início, geralmente um pouquinho maior, e depois repete. Isso é um eletrocardiograma normal. As ondas então são a primeira, onda P, a segunda para baixo, onda Q, a terceira para cima, R, S e T. E esse aqui, é o famoso complexo QRS. Isso aqui, que é vamos falar assim, a parte central do eletrocardiograma. Você só precisa ver essa imagem e ter essa imagem na cabeça. Do P, Q, R, S, T. Isso que você precisa saber. Identificar que isso aqui é o normal. Tá? É claro que vai depender da derivação que você está olhando, enfim, mas eu não vou entrar no mérito aqui que não é o objetivo, é só para você conseguir identificar se é um IAM com supra ou sem supra. Quando que a gente vai falar então, quando que a gente vai saber, olhando o eletrocardiograma, que é a nossa etapa 4, quando que a gente vai saber se aquilo que a gente falou lá na primeira página, entre IAM sem supra e IAM com supra, como que eu vou saber se teve necrose da parede toda do miocárdio ou se teve parcialmente? Se teve da parede toda, esse eletro vai alterar. Se teve parcial, geralmente não altera ou altera inespecificamente. Então, como que a gente identifica quando altera o eletrocardiograma? Você vai identificar através de duas imagens. Uma, o famoso supra. Então, vem... Tem uma ondinha P, faz o QRS, e olha só, esse QRS que era para continuar aqui, ele não continua, ele vai lá para cima assim, E aí volta lá para baixo, e aí começa tudo de novo. Onda P, vem o complexo, e aí era para continuar daqui, ele não continua, vai lá para cima. Isso aqui, pessoal, é o famoso supra de ST. O que é o segmento ST? Se a gente viu aqui, que é o S e aqui é o T, esse é o segmento ST, certo? É o que fala aqui, é S e aqui é o T. Então, essa porção é que liga o S ao T. Olha a diferença para essa. Essa está aqui, seguindo a mesma linha. Imagina, a gente usa como basal essa linha aqui, T. P. Aqui estaria a onda T da onda anterior, né? Então a gente usa esse como basal, Olha o que está acontecendo com o segmento ST. Está lá em cima. Era para isso aqui ter voltado, era para ter parado aqui, e continuado daqui e vindo a onda T. Olha a diferença, Pega essa imagem que está vindo daqui e continua. Essa que era para continuar aqui não continua, ela vai lá para cima. Vou até colocar em vermelho para ficar mais nítido para vocês. O complexo, então, era para ter vindo até aqui e continuado. Aí fazia ondinha T aqui e continuava. Então era para ser assim,
e ele vai lá para cima. Não vou entrar no mérito de quantos quadradinhos, porque isso varia, V2 e V3 tem que ser 2 quadradinhos, no restante é 1. Não vou entrar no mérito, eu quero só que vocês aqui, nessa live de síndrome coronariana, vocês consigam identificar isso, ó, essa alteração aqui, ó. Isso daqui é o famoso supra de ST. Supra do segmento ST. Qual outra condição que vocês vão avaliar que também pode estar falando que é um IAM? Com alteração do eletro. Uma outra alteração dessa forma, ó. Vem o complexozinho, vem um QRS esquisitão, assim, ó, largão, aí faz uma outra onda assim, ó. Aí ele vem com uma onda P, de novo, sobe, vem aqui esquisitão, sobe lá e faz isso, ó. Esse outro, ó, esse QRS tá juntinho um no outro. Esse QRS, olha como eles estão brigados, eles não se dão muito bem, ó. Ficaram brigados, afastou e fez essa onda tipo mais ou menos igual esse supra. Esse é o famoso, e isso acontecendo, eu vou colocar só, mas vocês precisariam do complemento de uma aula de eletro, mas geralmente de V1, V2, V3 e V4. Não vou entrar no mérito para não começar a confundir. Mas esse é o famoso bloqueio de ramo esquerdo. Então, de maneira geral, vocês vão pensar quando sobe o ST ou quando o QRS alarga nessas 3 derivações. Só decora por enquanto, porque quando você tiver essa live de eletrocardiograma, você vai ficar craque. Mas agora, o que você precisa saber? Quando isso daqui subir, em duas derivações consecutivas, ou tiver isso daqui, ó, esse QRSzão estranho, esquisito, em V1, V2, V3 e V4, ou assim, V2 e V3, ou V3 e V4, V1 e V2, enfim. Você vai procurar isso, porque lá no eletro vem escrito V1, V2 até V6, vem D1, D2, D3, AVF, AVL e AVR. Então você vai procurar V1, AV6, AV4, desculpa, se tem isso, ou se tem isso daqui em qualquer outra. Pronto, como fica fácil para você identificar isso. Não estou falando que você precisa saber do eletro, você só precisa saber identificar. Então você vai procurar 2 coisas, subiu e essa alteração em V1, V2, V3 ou V4. Só que tem que ser 2 consecutivas para você falar então que está tendo um supra de ST ou um bloqueio de ramo esquerdo, tá? E aí de eletro a gente para por aí. Olha como você não precisou se desesperar, que você falou, ai meu Deus, eu tinha entendido até o passo 3, ele me veio com esse passo 4, aí não dá, aí... Calma, tá vendo? É só isso, ó, você gravar o que é normal e observar essas 2 alterações. Tudo que for diferente, você vai bater o olho no eletro, ver uns troços totalmente diferentes, não é isso e não é isso, não pode falar que aquilo é um IAM com supra. Pode ser um IAM sem supra, porque ele pode dar várias alterações inespecíficas, inversão de onda T, pode fazer extracístole, pode fazer bloqueio de ramo direito, fazer alguns outros bloqueios, mas aquilo você não pode classificar como sendo um IAM com supra. IAM com supra, de novo, você só vai falar se tiver com supra realmente ou bloqueio de ramo esquerdo. Então fica fácil para você identificar. São só 2 alterações. Das milhares que tem lá no elétrico, você só vai precisar saber de 2. Pronto, fechou. É isso que você vai fazer na etapa 4. E aí, se você identificar nessa etapa 4 que o paciente realmente está fazendo um supra de ST ou um bloqueio de ramo esquerdo, é esse cara, é esse paciente aqui que você tem que correr, que você tem que estar atento. Falar, meu Deus, é esse que eu preciso assim, o máximo para ajudar ele, o máximo. Porque esse aqui é o pior daquela gravidade que a gente viu dos 4. Esse é o pior infarto que tem. Esse é o que deixa mais sequela, que ele não morreu ainda, não sei porquê, ele pode fibrilar a qualquer momento, pode estar aumentando. E olha uma diferença, pessoal. Lá na nossa live de AVC, que está no canal, inclusive, eu falei para vocês que no problema do AVC, a hora que vem um trombo, morre a área central, mas fica uma zona de penumbra ao redor. Uma zona que está isquêmica, que está sofrendo um pouquinho, mas que está viável. E que lá tem que correr muito, até no máximo em 4 horas e meia, para poder acudir aquele paciente e desobstruir aquele vaso. Porque você salva aquela zona periférica maior, que é a zona de penumbra. Então a do centro morreu. A da periferia, ao redor, que é muito maior a zona de penumbra, você pode salvar lá até 4 horas e meia. E como que é essa conversa aqui no coração?
No coração é diferente. Como o aporte sanguíneo do cérebro é muito maior, qualquer obstruçãozinha morre neurônio na hora, no coração não. O coração ainda aguenta. Não é assim, gente? O coração não aguenta, ele não sofre por amor, ele não sofre lá. Tem dia que ele chega a chorar. Você tá lá com seu paquerinha e tal, não te dá moral. Não é mais paquera, mudou. Minha filha já me falou da nova denominação, é crush agora. Não tem nada de paquera, ficante. A minha época era ficante, peguete, agora é crush. Então aí você tá lá com seu crush, ele não corresponde, você vai numa festinha, ele tá com outro crush. O coração não chora, gente, ele não aguenta. Você fica, então ele aguenta sofrer mais. Então olha só a diferença. Aqui no caso do IAM, não são 4 horas e meia. E aqui, sintomas com menos de 12 horas. Aqui aguenta muito mais. Não tem essa mesma história de área central isquêmica e área de penumbra, mas o que aqui pode acontecer é toda uma parte do coração ele ficar atordoado por causa da isquemia, mas não ter necrosado. Eleva a enzima cardíaca, está fazendo um IAM, mas você consegue salvar aquele pedaço. Mas para isso tem que ser até 12 horas. Porque já tem alguns casos especiais, você faz até 24 horas, eu não vou entrar em detalhe porque se o paciente ainda está sintomático, está tendo dor, você ainda pode fazer para tentar salvar depois. Mas para vocês terem uma ideia, se você faz as medidas fibrinólise ou intervenção coronariana percutânea no paciente que chega com início de sintoma, é sempre início do sintoma, igual no AVE, com 1 hora, você consegue, para cada 1000 pacientes tratados, você consegue salvar mais de 60, que você realmente melhora a perfusão, deixa ele assintomático, deixa sem sequela. Em compensação, isso se o paciente chegar com até 1 hora. Se ele chegar depois de 6 horas, esse número cai para 10. Então, olha como a efetividade do tratamento daqui para frente diminui bastante. Aí tem o problema do paciente chegar, ele achar que não é nada importante, não conseguir transporte, e tem o problema de quando ele chega, não faz o tratamento adequado, mas eu tenho certeza que vocês que assistiram ao live, Dr. Érico, médico na prática, vocês não vão, a partir do momento que tiver ao alcance de vocês o paciente, eu tenho certeza que ele vai receber o melhor atendimento possível. E aí, olha só, para o paciente que está fazendo um IAM com supra de ST ou bloqueio de ramo esquerdo, que é o máximo ali, está atordoado, pode ser que não tenha morrido ainda, e qual que é um dado que eu sei que o tecido ainda não morreu por completo? A dor. Olha que loucura isso. Quando o paciente para de reclamar de dor, é claro que entrando com a medicação você pode estar melhorando o aporte de sangue, mas geralmente o paciente não procurou atendimento, ficou com dor 6 horas. Ah não, depois melhorou. Ah, não era infarto não, melhorou. Claro que melhorou. Morreu o tecido todo daquela área do coração, parou a dor. Então a dor é um sintoma muito importante no manejo desses pacientes, porque ela está te falando o seguinte, o coração está gritando, está morrendo ainda, então tem tecido viável, vamos correr atrás, porque a partir do momento que morrer toda aquela área de nutrição daquele ramo, morreu tudo, para a dor. Só que aí o paciente já está sequelado, aquele coração já não está mais 100%. Então, nesses casos, o que você tem que pensar? Paciente que chegou com menos de 12 horas de evolução do quadro, o que tem que vir na cabeça de imediato para isso, que é o padrão ouro, que seria o melhor para todos os pacientes? É você ir lá, vamos pensar aqui como acontece, você ir lá com um balãozinho dentro da coronária e abrir aquela coronária, você tirar aquele êmbolo. Tem até eu esqueci o termo técnico, tipo um Fogarty do pessoal da vascular, sendo usado para isso, que você passa um balãozinho para frente, está aqui o vaso obstruído. Entra com um fiozinho guia, passa pelo trombo, infla um balãozinho aqui e liga como se fosse uma serrinha e vai puxando, puxa o balãozinho para essa serrinha consumir e aí puxa aquele êmbolo. Olha que legal, você destrói ele como se fosse algo comendo por dentro do êmbolo e suga ele ao mesmo tempo. Então vamos pensar, para esse paciente aqui que está sofrendo, que aquele coração está no máximo de sofrimento, o ideal é você abrir aquele vaso, de preferência se você pudesse pegar a mão e abrir. Como que você faz isso? Intervenção coronariana percutânea, o cateterismo. Vai lá na femoral, geralmente, acessa a femoral, sobe até o coração, vai lá, joga um contraste nos ramos das carótidas, da coronária, e vê qual que está obstruído, e vai lá e pronto, dilata, põe um stent. Esse é o padrão. Mas qual que é o problema? A hora que chega esse paciente para você, o que você tem que pensar?
peraí, eu consigo fazer uma intervenção coronariana percutânea em até da chegada do paciente 90 minutos? Então eu estou num hospital que tem retaguarda do pessoal da endovascular, que tem retaguarda do pessoal que faz esse procedimento? Ah, eu tenho. Eles demoram menos de 90 minutos para estar com esse paciente lá dentro da hemodinâmica fazendo? Demoram, é rapidão. Eu chamei, acionei e vai para lá? Então é ótimo, é isso que você vai fazer, vai mandar o paciente para lá. Esse é o padrão ouro. Agora, se você não consegue, fala, não, eu não estou num hospital onde não tem isso, eu preciso encaminhar esse paciente, vai ter que pegar uma ambulância 3 horas para chegar em algum outro local? Não. Aí o ideal nessa situação, quando você não consegue o ICP em até 90 minutos, o ideal aqui é fazer a fibrinólise. Mesmo que faz lá com alteplase no AVC isquêmico, no isquêmico, tá? Que é você desfazer o trombo, o êmbolo com medicação. Aqui o alteplase, o esqueminha muda um pouquinho, eu coloquei mais para frente, então não vou me ater aqui qual é a dosagem. E as contraindicações seguem mais ou menos também o do AVC, eu não vou ficar falando, senão eu vou me alongar demais, tá? Mas aquelas mesmas de ter um AVC prévio, algum sangramento isquêmico anterior, só não entra o uso de anticoagulante, mas aí é um detalhe a mais que vocês conseguem pegar e geralmente também não vai ser vocês ali na ponta que vão fazer a fibrinólise. Então eu quero só que vocês entendam que é isso que você vai ter que brigar para o seu paciente fazer. Ou um cateterismo em até 90 minutos, ou começar o mais rápido possível fibrinólise. Mais rápido possível. Ah, não tem CAT na minha cidade, mas tem um suporte de UTI, vamos mandar para lá, vamos fazer fibrinólise lá. Às vezes você pode até estar dando esse plantão lá na UTI. Aí você vai ter que saber isso aqui, ó, fibrinólise. Nesses casos aqui também, a gente pode acrescentar outras 2 medicações, que é o clopidogrel. Esse é um antiagregante plaquetário, então tem se falado muito nos últimos anos de fazer esse duplo bloqueio plaquetário, com o AS que a gente já fez lá atrás e acrescentar o clopidogrel. Se você tiver num local que dê para fazer, você pode lançar a mão do Brilinta. A dosagem do Brilinta, acho que eu pus depois, você faz 2 comprimidos de 90 mg, 180, ou você faz 4 comprimidos de clopidogrel. Eu coloquei lá na prescrição, só para vocês não se atentarem. Você vai fazer essas 2 medicações, se for para o CAT, de preferência o Brilinta, mas tem local que não tem. Você vai fazer se ele for para o CAT. De preferência, se no serviço não tiver, você faz o clopidogrel mesmo. E outro que você poderia fazer, mas tem que esperar ele estar no CAT, é enoxaparina. Então eu vou colocar aqui embaixo. Na fibrinólise, você vai fazer o clopidogrel também e enoxaparina. Então olha só, para fechar o raciocínio. Supra, IAM com supra de ST, faço de preferência intervenção coronariana percutânea, se não for possível, fibrinólise. Em ambos os casos, clopidogrel, mas nesse aqui da fibrinólise, enoxaparina. Esse você vai fazer enoxaparina também, mas de preferência depois que fez a punção. Pode até fazer antes, mas o ideal é lá na hora, faz a punção, já que ele vai com menos de 90 minutos, você deixa o médico intervencionista lá, faz na hora, tá? Essa é a 4ª etapa, quando a gente identifica, ali no checklist está de novo organizadinho, vocês vão fechar o raciocínio, tá? E quando não identifica isso no eletro, a gente vem para a 5ª etapa, que é quando o eletro está normal ou inespecífico. É a nossa última etapa. A gente seguiu lá a sequência dos 5 passos do paciente com síndrome coronariana aguda. 4º lá, fez o eletro. Não achei supra, não achei bloqueio de ramo esquerdo. Então esse eletro ou ele está normal ou tem alteração inespecífica. E aí nesse caso, quando ele tem essa alteração inespecífica ou ele está normal, a gente fica com um dilema. Por que é um dilema? Porque será que isso é um IAM sem supra ou isso é uma angina instável? Esse é o dilema. Porque a gente já viu que o eletro está normal e pode ser qualquer uma das 2 coisas. Ele pode estar tendo uma angina instável, que o trombo está lá bobão, mas depois ele sai. Mas ele pode estar tendo um IAM sem supra. E a gente viu que esse é mais grave que esse. Como que a gente diferencia nesse momento? Enzima cardíaca. Qual? Especificamente, troponina. Então aqui, ó, nesse vai ter elevação da troponina. E nesse, troponina normal.
troponina normal. Isso que diferencia para você, lá na frente, então, no quinto passo, se aquilo é um IAM sem supra ou se é uma angina instável. Você fez, já tinha pedido para colher, lembra no Monab, lá no MOV, a gente já pediu para colher troponina. A troponina aumenta a partir de 2 horas, mais classicamente a partir de 3, atingindo um ápice de 24 a 48 horas, e ela cai de 5 a 10 dias. Pode usar a CKMB massa? Pode, mas ela é muito inespecífica. Um exemplo, se o paciente fez uma atividade física intensa e está com dor no peito, você colhe CKMB, vai vir alta. Você não sabe se essa dor no peito é muscular ou porque ele está com dor muscular também da corrida, ou se é um IAM, então não te ajuda. A troponina, principalmente se for a troponina ultrassensível, que são 3, eu não vou ficar entrando em detalhe, que tem a I, a L, a T e a C. A C não é específica, as outras 2 são, mas enfim, troponina vai te ajudar ali na hora, porque se ela estiver acima do valor de referência, que cada lugar varia, cada kit tem o seu valor de referência, você sabe se isso é um IAM sem supra ou uma angina instável. É verdade que às vezes se o paciente chegar com menos de 3 horas, provavelmente essa troponina vai estar normal. Aí você vai ter que esperar 3 horas para colher novamente e fazer a curva. E aí entraria uma outra discussão aqui, se tiver uma variação maior do que 30%, ele vai para alto risco, se não, se ele chegar com ela elevada, mas ela mantiver, enfim, começa a aprofundar demais, que não é esse o objetivo. Então, se uma troponina vier normal, não descarta totalmente. O ideal, repete dali para frente. Existem outros scores de gravidade para você ver isso. Mas eu não vou ficar entrando em detalhe, porque senão começa a ficar pesado. E eu quero passar para vocês aqui o básico, aquilo que vocês vão fazer para todos, para a maioria dos pacientes de vocês. Aí aquelas peculiaridades vai depender de cada situação. E aqui nessa situação, então, quando é um IAM sem supra, esse paciente não vai fazer trombólise, porque é uma obstrução parcial, é uma obstrução que não está ocluindo um vaso grande, uma coronária, um ramo grande, está ocluindo um vaso menor, a gente viu isso. Um IAM sem supra, pensando lá na primeira folha, é uma obstrução de alguma ramificaçãozinha. Então não é tão intensa, não é transmural, ela está pegando só um pedaço do miocárdio, então não vale a pena correr o risco de fazer fibrinólise, com risco de sangramento. Nessa situação, o que a gente vai fazer? Clopidogrel, 300 mg, 4 comprimidos. O comprimido do clopidogrel é de 75, você manda ele tomar 4. Ou enoxaparina, 1 mg por quilo, pacientes até 75 kg. Acima de 75 kg, 0,75 mg por quilo. Lá no IAM com supra, quando for usar enoxaparina, tem que fazer antes esse mesmo esquema, mais um bolos IV de 30 miligramas de enoxaparina, mas isso já é um detalhe a mais. E olha só, o paciente evoluindo, você vai avaliar como vão ficar os sintomas. Se passaram mais de 6 horas e ele ainda está com dor, tem que fazer uma sinocoronarioangiografia, é jogar um contraste na coronária para ver ainda se alguma está obstruída, tá? Mas já começa a ficar com muito detalhe que eu não quero. Eu quero que vocês fiquem na cabeça para fazer aquele primeiro atendimento, para brilhar no pronto atendimento, para brilhar naquele primeiro momento que é ali que você é decisivo para o paciente. Isso daqui é decisivo? Muito. Mas geralmente você vai depender de uma UTI, de transferir, de uma equipe de hemodinâmica, então a conversa muda um pouco. Eu quero que você tenha a noção de fazer o Monab, fazer os primeiros atendimentos, reconhecer, porque isso que dá a diferença. A partir do momento que o paciente está com você, se você não faz aquele primeiro reconhecimento, ele nunca vai chegar aqui. Então você precisa entender aquele começo. Vamos finalizar com o nosso checklist para entender isso? Então, para vocês nunca mais, esse é o famoso checklist para fazer um print, para mandar para o amigo, porque isso aqui, são 5 passos da identificação de síndrome coronariana aguda. É toda vez que chegar um paciente, você vai colocar aqui, nessa sequência, vai ficar claro na sua cabeça isso. Então vai ficar muito mais fácil para você entender, para você direcionar, para você conduzir e brilhar no atendimento do seu paciente. Vamos lá? Vamos fechar o raciocínio então dos 5 passos? Qual que é o primeiro? Saber o que é. Eu preciso identificar o que é uma síndrome coronariana aguda. Quais as circunstâncias que envolvem isso? Então, angina instável, quando diminui a oferta de oxigênio, mas é transitória. IAM sem supra, quando tem uma lesão do miocárdio parcial e não tem alteração do eletrocardiograma. E uma IAM com supra, que é o auge da agressão do coração, de obstrução transmural, pegando toda a camada.
e o eletro vem alterado para a gente nessa situação. Segundo passo, opa, eu sei isso aqui, eu sei identificar essas situações. Segundo passo, como que eu identifico quando o paciente está de frente comigo? Quando que eu vou pensar com sintomas típicos e ou a equivalência anginoso? Paciente que está nauseado, pode dar um pouquinho de dor epigástrica, síncope, sudoreico, isso é um dado muito importante para vocês. Então, dor típica ou equivalente anginoso. Lembrar daquele grupo de pacientes que pode manifestar de uma forma diferente o sintoma. Pensar nos diagnósticos diferenciais aqui é fundamental para você partir para os demais, porque você precisa excluir principalmente dissecção aguda de aorta, porque se você entrar com AS, um paciente dissecando a aorta, você vai estar ajudando, dando aquele leve empurrãozinho assim para ele afundar. Então eu identifiquei, levantei e falei, não, isso é uma síndrome coronariana aguda. O que eu preciso fazer? Imediatamente, como abordar o paciente? Resolver aqueles problemas, os 5 problemas que a gente viu. Que, primeiro, dá dor, aumento de oxigênio para esse paciente, fazer o oxigênio chegar lá, diminuir o tamanho do trombo, não deixar ele aumentar, na verdade, e fazer com que o coração consuma menos oxigênio. E quando a gente pensa nesses 5 problemas, fica muito fácil para entender a sequência do que vai fazer, porque a gente já viu o problema, fica fácil de ver a solução. Emergência de imediato, vai ganhar o MOV, monitorização, oximetria, veia e eletrocardiograma, mais o famoso MONAB. Morfina, oxigênio, nitrato, AS, beta-bloqueador. E vimos ali que ainda pode clopidogrel e enoxaparina. Quando? Vamos ver aqui. Então identificamos, fizemos o MOV, fizemos o MONAB, vamos partir para interpretar o eletro que eu pedi, porque não adianta nada você pedir um exame, aí, doutor, tá pronto o eletro. Ah, tá pronto. Alguém sabe aí ver um eletro aqui, pode dar uma ajuda, só tem você lá. E tem mais, aí todo mundo vai ficar olhando para você assim. E você olhando, né? Parecendo que tá lendo japonês, né? Porque você fala, caramba, o que é isso aqui? Eu acho que tá normal. Uma coisa que tem ajudado bastante, que eu acho que é uma tendência, é uma tendência, na telemedicina, você faz o eletro, envia por e-mail, envia direto por sinal de telefone, para uma central onde tem um cardiologista, em poucos minutos ele retorna falando para você se é ou não. Mas nesse tipo de situação, você tem que saber sim, você tem que saber identificar isso daqui, porque se não tiver lá no seu alcance isso, alguém para ler para você, a responsabilidade é sua, o exame está ali, você precisa saber para poder ajudar o paciente. Então, fez a avaliação do eletro, o que a gente tem que ver? Supra, que é aquelas 2 imagens que você tem que ficar na cabeça, ou bloqueio de ramo esquerdo. Ideal, intervenção coronariana percutânea em até 90 minutos e nessa situação usar o Brilinta, tá? Ticagrelor, que é o Brilinta, 180 miligramas. Esse aqui seria o padrão, mas na maioria dos lugares o que tem é o clopidogrel, então você vai usar o clopidogrel. Se for para fibrinólise, clopidogrel e enoxaparina. Lembrando que aqui enoxaparina você pode fazer? Pode, mas deixa o cara na hora que ele puncionar a artéria, ele faz enoxaparina logo depois. Nos outros casos você pode usar direto enoxaparina. E quando o eletro está normal ou inespecífico, você tem que diferenciar entre IAM sem supra ou angina instável. Quem que vai te falar isso? Troponina. Se a troponina tiver aumentado ou ela estiver variando, você vai colher uma de entrada e outra dali 3 horas e comparar. Se ela subiu, IAM sem supra. Tem umas tabelinhas para isso, mas vamos lá. Clopidogrel e enoxaparina. Olha como isso aqui, seguindo esses 5 passos, vocês vão pegar, vão reler. Não tem erro, você atende aí a maioria dos seus pacientes com dor torácica, com síndrome coronariana aguda e brilha, porque vai chamar atenção, cada uma dessas etapas vai brilhar na sua cabeça. Quando o paciente chegar, a gente vai ver nos casos clínicos que começa a clarear, fala, caramba, eu tô vendo, ele falou isso, então eu tenho que pensar, peraí, então vamos seguir aqui a ordem, vamos resolver os problemas que ele está tendo nesse momento, MONAB, MOV e MONAB. Vamos agora interpretar o eletro. Eletro está com supra, acabou, fechou aqui, parou no 4º passo. Não, está normal ou inespecífico? Vamos diferenciar angina instável de IAM sem supra. Olha como que fica objetivo, fica prático, fica de uma forma que você consegue visualizar isso aqui. Por isso que a gente consegue resumir num checklist. É claro que tem que ter todo o que a gente veio falando aí, faz 1h30 falando, para poder entender, mas fica muito mais claro. Vamos partir para a prescrição? Como que vai ficar uma prescrição, então, de um paciente que chega com IAM?
Olha que prescrição top que você vai fazer, um print também, porque isso aqui é a prescrição que você vai fazer lá no seu local de atendimento, lá no seu internato, lá na sua tutoria, onde você estiver, você vai brilhar, você chega lá, tal, além de reconhecer, você já manda uma prescrição dessa. Ó, professor, eu faria isso aqui, ó. Imagina você fizer isso. Eu faria aqui, ó, seguiria aqui e tal. O professor vai ficar assim, caramba, de onde que ele tirou isso? Olha que top. O que a gente faz então? O paciente chegou, identificou, tudo mais, sala de emergência, escreve isso na prescrição. E você pode escrever também entre parênteses, monitorização, oximetria, acesso venoso e eletrocardiograma. De cara, fazer o MOVE. Dieta zero, você não sabe se esse paciente vai para procedimento ou não, você não sabe se ele vai piorar, se ele vai rebaixar, se vai precisar fazer algum procedimento intervencionista, então até prova o contrário, é dieta zero, ele está numa situação imprevisível, instável, dieta zero. Cabeceira elevada quase sempre, vamos colocar aí, pensa de rotina nisso. Pede o acesso venoso para não ficar só no scalp, põe um sorinho de 500. Em algumas situações, por exemplo, um bloqueio de ramo direito, você não deve fazer nitrato e o ideal é fazer um pouco de volume, porque cai a pré-carga, você dá um pouco de volume e você já melhora a pós-carga, só com esse pouquinho. Mas aí seria específico demais, a gente teria que aprofundar para falar de IAM de ventrículo direito, de VD, parede inferior então, que aí o paciente faz um colapso, mas aí já é profunda demais. Fez lá o sorinho para ficar com acesso, a critério médico, falou, pode correr lentinho, só para manter o acesso e a gente ir vendo. E vamos partir para o Monab, morfina 2mg IV, de 10 em 10 minutos, a critério médico, faz agora, faz daqui a pouco, você não precisa ficar colocando toda vez na prescrição, você põe uma vez e põe a critério médico, aí a pessoa vai marcando o horário aqui que foi feito, foi fazendo. O2 nasal, 2 litros por minuto, você pode colocar de 2 a 4. Nitrato, quem que a gente vai usar? Famoso Isordil, 5mg sublingual até 3 vezes a critério médico. Faz um agora, vamos ver, melhorou a dor? Não, faz outro. Mas claro que você vai estar vendo a pressão, vai estar vendo a frequência cardíaca, que são os fatores de risco. As contraindicações, se tiver hipotenso, abaixo de 100 APA, se tiver com uma frequência cardíaca abaixo de 60 ou suspeita de IAM de VD. Próximo passo, AS 300mg, lembrar que é mastigar agora. Então anota o horário, você pode pôr o horário aqui ao invés de agora, porque eu coloquei agora porque a gente nem sabia aqui, mas você coloca exatamente aquele horário para mostrar que eu quero que faça agora, não é daqui 1 hora, não é daqui meia hora, é agora. Aproveita para pedir hemograma, TAP, TTPA, bioquímica, ver função renal, pedir troponina e se der, pede um raio-x de tórax aqui também, desde que seja feito no leito. E aí, dependendo do que for, você vai acrescentar o clopidogrel, 300mg VO, e enoxaparina. Você pode usar heparina? Pode, mas aí o esqueminha é mais difícil, você tem que usar por menor tempo, porque é 60 unidades por quilo, no máximo 5.000 unidades de 8 em 8 horas. Aliás, de 8 em 8. Você faz um bolos, depois você vai fazer de 8 em 8, de 12 a 15 unidades por quilo, por hora. Então, enfim, é mais difícil. É melhor fazer enoxaparina, vem pronto. Você vai fazer aquele esqueminha, um bolos de 30mg, se for com supra, e depois 1mg por quilo. Se for sem supra, você não faz o bolos. E pode fazer a fibrinólise. Você pode usar a streptokinase, é o mais utilizado ainda no mundo, mas ele é de segunda linha atualmente. O de primeira linha, alteplase, tá? Que você vai fazer no esqueminha lá que você vai procurar. É um pouquinho diferente o esquema. Lá no AVC você faz 0,9 por quilo, no máximo 90mg. Aqui não, você faz um bolos de 15mg e depois dependendo do quilo, mas para não aprofundar muito. Esse aqui, ó, até aqui, ó, é o que você vai fazer para todos os pacientes. Esses dois, muito provavelmente também. Evitar só a heparina se ele for para o CAT. Se ele for, você espera. Se não, você faz. E se tiver no lugar do clopidogrel, se você tiver o Brilinta, você pode usar o Brilinta aqui, tá? E eu passei para vocês, eu pulei o beta-bloqueador, desculpa. Beta-bloqueador, propranolol ou atenolol, naquela dose que a gente já discutiu. E vocês brilham com uma prescrição dessa. Olha como fica objetivo, como fica claro, como fica fácil para usar e objetivo, resolvendo, brilhando no atendimento. Todo mundo ok? A gente pode ir para os casos clínicos? Raio-x no leito, quero na minha realidade. Todo mundo quer, Ezequias, todo mundo quer.
Vamos partir para o primeiro caso clínico? Hã? Quem será que são os pacientes que estão aqui esperando para ser atendido? Vamos ver? Vamos ver quem que é a primeira? Vamos lá então. Paciente Dorandela, mais conhecido como Dona Dorinha, conhecida ali no bairro, tudo, o pessoal conhece bem ela. Dona Dorinha tá aí, doutor, vai lá dar uma olhadinha, parece que ela não tá muito bem não. 62 anos, fala que tá com dor no peito há 2 horas, moderada intensidade, tipo aperto, acompanhada de falta de ar. Nega doenças prévias. Não, doutor, não tem doença nenhuma, não tomo nada. No exame físico, bom estado geral, lúcida, orientada no tempo, no espaço, normocorada, frequência cardíaca 90, frequência respiratória 20, saturação de O2 99, PA 150 por 100, ausculta cardíaca e ausculta pulmonar sem alterações. E aí? Dona Dorinha tá ali, o pessoal veio te chamar, doutor, atende lá a Dona Dorinha, ela é daqui, ela é parça nossa aqui do bairro, gente finíssima, tá lá, tá falando que tá com dor no peito, mal-estar, tá falando que tá com dispneia, a gente até deixou ela lá na emergência, e aí você chega lá para atender, mas ela tá sentadinha na cadeira na emergência lá. E aí, o que vocês fariam? Pessoal, vamos ver esse caso? Vamos lá, vamos destrinchar aqui o que está falando para a gente, o que mostra, para a gente poder ver. Falou, peraí, Dona Dorandela, então, 62 anos, quer dizer, idosa, já é alguma coisa aqui para chamar a atenção. Está com dor de moderada intensidade, deixa eu pegar aqui. Começou há 2 horas, tipo aperto, quer dizer, tem mais do que 10 minutos. Cadê? 2 horas, perdi já. 2 horas, moderada intensidade, tipo aperto, então tem mais de 20 minutos, acompanhado de dispneia, lembrando que dispneia a gente sempre tem que ficar atento, porque é subjetivo demais, e você tem que ver até que ponto, junto com o exame físico, que ponto que você pode valorizar essa dispneia. Bom estado geral, não tá lúcida, orientada, não tá agitada, nada. Sinais vitais, a única coisa que chamaria um pouquinho a atenção é essa PA de 150 por 100, mas... E aí, pessoal, com esse quadro clínico, o que vocês tenderiam a fazer? Vamos fazer o MOV? Vamos fazer, até prova contrária é uma dor no peito, mas vamos, enquanto isso, conversando com ela. Então, monitorização, oximetria, acesso venoso, pedir um eletro. Dona Dorinha, mas como que foi? Me fala melhor dessa dor aí. Começou há 2 horas, antes não estava doendo nada? Aí ela, não, meu filho, tá doendo já, tem aí umas semanas que vem doendo já, que eu fico sentindo esse aperto no peito, não tenho conseguido dormir à noite direito. Opa, e você olhando ali, vendo os exames enquanto está monitorizando, está vendo ali já o traçado, tá? Mas essa dor dessas 2 horas piorou? Piorou um pouco, mas a senhora está passando por algum estresse, está tendo algum problema, essa quarentena, ficando em casa? Doutor, agora que o senhor perguntou, meu marido não dá, ele não faz nada, não me ajuda em nada em casa, fico o dia inteiro lá, porque agora ele não está trabalhando, que está na quarentena, não me ajuda, eu que tenho que cozinhar, passar, fazer comida, e faz 2 semanas, tentei conversar com ele não conversa, não vai, olha só, olha como que a história é muito rica, você tem que conversar com o paciente, perguntar os detalhes, insistir na história. Dona Dorinha, e aí a senhora está trabalhando demais, então, trabalho o dia inteiro, doutor, o dia inteiro, não paro, aí vou dormir, e aí ele nem conversa direito comigo, eu peço para ajudar uma coisa e outra, ele já fica bravo, e isso é o que mais tem, né? Olha como, aí você vai batendo papo, vai conversando, você pode aqui entrar com Monab, você entraria fazendo uma morfina, se ela nem tá com essa dor assim, ela fala que tá, mas não é bem uma dor, tá saturando 99, tá com falta de ar, saturando 99, então colocaria o oxigênio no Monab? Não, você vai dar Isordil para ela, que está aqui com 150. Poderia, mas eu não recomendo. Vamos acalmar, vamos ali. Você pode saber fazer o quê? Dá uma dipirona, vê, conversa. Pode dar uma coisa que quando você tem grande suspeita de AM, não fazer benzodiazepínico. E outra coisa que eu não falei, de jeito nenhum anti-inflamatório, tá? Comprovado que você aumenta o risco de morte do paciente. Não fazer anti-inflamatório nem inibidor de COX-2. Principalmente no inibidor de COX-2, não fazer. Então você vai conversando com a paciente, você vê, aí, o contexto social fala muito alto, e aí você vai vendo realmente a dor não é há 2 horas, é uma dor antiga, na verdade ela está angustiada, não está dormindo, está trabalhando demais, está ficando ansiosa,
Entendeu? Então, nesse caso, vamos fazer um eletro só para desencargo de consciência, porque uma paciente idosa, ela falou que está com aperto no peito, vamos fazer o eletro, vamos fazer. Vindo normal esse eletro, vamos deixar ela ali, conversar. Nesse caso, eu tenderia a fazer um diazepam para ela, para ver 5 miligramas, porque como ela não tem nenhum outro comemorativo, não tem nenhum outro fator de risco, existe uma escala que chama HERT, que dá para fazer, mas eu não vou entrar em detalhes, mas que você pode fazer para estratificação de risco de AM. O H é de história, o E, eletrocardiograma, o A, idade, que é age, né? R de risco, se ela tem algum outro fator de risco, e T de troponina. E aí cada um desses você teria 3 pontos de 0 a 2, porque seriam 3 variantes em cada um desses, e você somaria tudo, daria de 0 a 15, se tiver acima de 3 é alto risco, aí você teria que investigar realmente, mas eu não vou entrar em detalhe, porque senão fica muito profundo, essa paciente não teria indicação. O que a gente conclui desse caso clínico aqui, pessoal? Tem que saber casar, gente. Não pode sair casando com qualquer um, com qualquer... Você vê, o cara não ajuda em nada, tadinha da dona Dorinha, gente fina, o povo ali do posto tudo conhece, gente finíssima. E o cara não ajuda em nada e ela pedindo, e olha só, tá em quarentena e tem que ficar junto. Pior que eu tô brincando, pessoal, mas é verdade. Você tem que saber escolher muito bem o parceiro para dividir as coisas, para poder somar. Eu converso bastante isso com a minha esposa, a gente fala muito sobre isso, que você tem que encontrar alguém bacana para vocês somarem, sabe? Um somar com o outro e não um puxar para baixo para dificultar dia a dia e um vai puxando mais para baixo. Não, casal é para ter união, para os dois irem crescendo. O dia que um tá mais desanimado, né? O outro leva para cima e assim por diante. Então tem que saber escolher. O que eu recomendaria para dona Dorinha? Dona Dorinha, arrumar outro marido. Com 62 anos vai me xingar, né? 40 de casado, eu falo, mas como, doutor? Como que eu vou? Não, é melhor ficar com esse traste aí mesmo. Alguém faria alguma coisa diferente? Alguém aqui entraria com Monab, com tudo? Poderia, mas sim, não tem uma dor evidente. A hora que você conversa, você vê que não é bem aquilo que ela tinha falado no início, tá? Então vamos mais, senão eu começo a enrolar aqui e falar de outras coisas. Ó. Seu Juvencio, mais conhecido como Seu Juva, outro brother lá do posto onde você tá. Cara, brother mesmo. 52 anos, vem com queixa de dor no peito e ombro esquerdo há 1 hora, de moderada a forte intensidade, tipo queimação / aperto. Relata que fez esforço físico no dia anterior, à noite, chega lá de manhã para você e acha que é dor muscular. Tem antecedentes de hipertensão arterial sistêmica, hipercolesterolemia, então é hipertenso e tem colesterol alto. Exame físico, frequência lúcido orientado tempo-espaço, faces de dor, tá assim, ó, ele tá assim, ó, com a mão assim, doutor, dói, tá queimando aqui, ó, tá apertando aqui, ó. 94 de frequência cardíaca, 22 de respiratória, saturação 94, PA 170 por 100. E agora? E esse caso aqui? E o seu Juva? Dona Dorinha, a gente já recomendou lá o tratamento para ela. E o seu Juva? O que a gente vai recomendar para ele? Cara brother também ali, ó, chegadão no posto e tal, gente fina, cara 52 anos, hipertenso, colesterol aumentado. E aí? Vamos ver essa história? Vamos ver os detalhes? Olha só aquele... Dor no peito, primeira coisa. Pulguinha já começou aqui atrás a coçar. E ombro esquerdo, dói o peito, vem para cá, para o ombro, 1 hora de evolução, moderada a forte, opa, peraí, já tá um carrapato, não tá nem mais uma pulguinha aqui atrás. Tipo queimação, aperto, falou que fez esforço físico no dia anterior, mas isso pra gente não acrescenta, chega com uma pressão elevada, frequência respiratória, faces de dor, o cara tá angustiado. E ele não é de reclamar, não. O povo fala, doutor, ele nunca vem aqui no posto, ele é fortão, assim, ó, vem só para pegar remédio para pressão, para colesterol. O que esse paciente merece, pessoal? Com toda essa história aqui, 1 hora de evolução. Na hora, já tem que vir lá na cabeça. Fala, opa, primeiro passo, estou identificando o que é. Segundo, primeiro passo, sei o que é. Sei que é síndrome coronariana aguda. Como? A partir do segundo, que eu estou conseguindo no segundo passo identificar pela história. Vamos para o terceiro passo, como tratar esse paciente resolvendo os 5 problemas que ele tem. Então o que a gente vai fazer para ele? Move, emergência na hora.
Na hora, bota ele lá na emergência, vamos monitorizar, colocar oxímetro, veia, colhe exames, colhe enzima, hemograma, bioquímica, eletrocardiograma, que mais? Esse é um paciente que merece, esse merece um Monab. Então vamos partir para um Monab para ele. Morfina, 2 miligramas, aquela prescrição que vocês já sabem lá, morfina, oxigênio, dá um Isordil para ele? Peraí, opa, antes de dar o Isordil. Mas, ô seu Juva, me fala uma coisa aí, seu Juva, cá entre nós aí, ó, coisa papo aqui de homem, vamos lá. Que esforço físico foi esse que o senhor fez ontem à noite aí? Ele, doutor, se o senhor tá perguntando aí, eu vou falar, sabe como é que é, né? Tava lá, tá na quarentena, tô em casa, tô lá de bobeira, a senhora, minha esposa tá lá em casa de bobeira, sabe como é que é? Aí o que você tem que fazer para ele? A pergunta fatídica. Tá bom, seu Juva, já entendi, já não precisa entrar em detalhe não, mas tomou aquele azulzinho, tomou um similar do azulzinho, ele, doutor, tomei, eu tava mais empolgado ontem, mais cansadão, então tive que tomar um para dar aquela ajuda, aquela força, então tomou Viagra. E aí, você vai dar nitrato para ele? Não pode esquecer de perguntar. Se ele não tivesse tomado o Viagra, opa, muito bom, tá com a pressão alta, tá com a frequência cardíaca elevada, vamos dar o nitrato sim. Mas ele não, porque tomou Viagra. Danadinha, seu Juva, danadinha. Não vamos dar não. Então não dá AS. O senhor toma AS? Não, tomo só remédio para pressão. Então vamos dar o AS para ele, 300 miligramas. E beta block, vamos ver, pressão, ele não está hipotenso, não tem, aqui pela história, não parece ser de ventrículo direito, não vou entrar em detalhe, e tem que perguntar se ele tem antecedente de asma. Não tenho não, doutor, então vamos fazer o beta bloqueador. Olha que maravilha, e aí chegam para você, olha, tem que agilizar, chegam para você com esse eletro aqui, ó. E aí? Doutor, tá pronto o eletro, tá aqui na mão. E seu Juva tá lá, falou, dói aqui, tá doendo ainda, doutor, tá doendo. Você já fez medicação, tudo mais. O que seu Juva tá tendo, pessoal? Olha como fica legal, bateu o olho, independente se sabe ler ou não o eletro. Olha isso aqui, ó, olha isso aqui, levantadão. V2, V3, V4, septal, anteroseptal, tá fazendo um IAM anteroseptal. Ó, todo mundo consegue ver que tá bem elevado aqui o segmento ST? Matou a pau, fez. E aí? Tem 1 hora de evolução. O que ele precisa? CAT. Tem lá no seu hospital? Tem. Ótimo, manda para lá. Você pode até fazer um Brilinta para ele ou um clopidogrel e manda para o CAT. Não tem. Vamos fazer fibrinólise. Então já entra com clopidogrel e já entra com enoxaparina. E vamos fazer o alteplase para ele. 15 miligramas em bolo, depois faz aquela... Enfim, a gente consegue conduzir aqui, ó, brilhando. Chegou em 1 hora, está em tempo ainda, porque menos de 12... Nessa fase é o máximo de ação que a gente tem que ter para poder minimizar os riscos, minimizar esse paciente de ter outra crise lá para frente, de minimizar de ter sequela cardíaca, tá, pessoal? Todo mundo concorda? Alguém faria alguma coisa diferente? Ó, o beta block vai cair bem aqui, ó, para diminuir essa pressão, diminuir um pouco essa frequência cardíaca. Pode começar com 20 de propranolol, tem que ver o que ele toma, se ele já toma beta block, se ele já tomar a gente pode complementar com mais uma dose. Tem que ver qual beta block ou qual medicação ele está tomando, mas ele não tem contraindicação, vamos fazer beta block, tá? Lá para frente, depois que interna, entrariam outras 2 medicações hoje em dia para fazer inibidor de ECA, captopril, enalapril, ramipril, algum desses, e estatina, mas também não vou entrar no mérito, tá? Assim, ó como a gente brilha, faz o MOV, faz o Monab, vê o eletro, opa, e a M com supra. Matou a pau. Você vai ligar para encaminhar, fazer... Rapidão, você tem toda a conduta já desse paciente aqui, ó, na mão. Olha que legal, você vai ligar lá e falou, olha, tô com um paciente com um IAM com supra confirmado, já fiz morfina, não fiz o nitrato, não fiz o Isordil porque ele tomou inibidor de fosfodiesterase, o Viagra. Fiz todas as outras medidas, está com IAM com supra, ele precisa de um CAT. Tem algum local próximo que dá para mandar para ele para conseguir o CAT em 90 minutos? Não tem. Então vou começar a trombólise aqui ou vou mandar para algum lugar para fazer trombólise, mas vou começar para ele clopidogrel e enoxaparina. Matou a pau. Você fez tudo o que estava ao seu alcance. De forma brilhante, resolvendo com certeza a vida desse paciente. De forma, ó, e olha como que, isso que eu falo para vocês, que você vai lendo na história, vai brilhando os sintomas, vai brilhando a história, já começa a pular na cabeça, por isso que brilha no atendimento, porque entende, sabe o passo 1, que é saber o que é a síndrome coronariana, sabe o passo 2,
que é você identificar na história do paciente, parte para a parte 3, resolver os problemas, resolver a dor, resolver o aporte de oxigênio para esse paciente. Fazer O2? Poderia fazer, porque está em 94, está no limite ali, eu faria, deixa um cateterzinho de O2, ainda mais com um supra desse, vamos deixar com um cateterzinho, deixa 1 litro por minuto, que ele já vai saturar acima de 94. Olha como que brilha nesse atendimento, todo mundo concorda? No momento o doutor falou que não pode tomar AS. Alguém sabe dizer por quê? Não, Maiana, não falei de não tomar não. Só se o paciente já estivesse tomando. Se ele estivesse tomando AS, a gente não ia dar o AS para ele. Eu falei no começo, desculpa, se fosse uma suspeita de dissecção aguda de aorta. Você não dá AS nessa situação, mas aí a gente não está pensando em síndrome coronariana, e sim dissecção aguda de aorta, tá? Ia falar de AS, dissecção aguda de AS. Quais devem funcionar na comunidade para ver supra de ST? Depende do local, porque se for de parede inferior, você vai ver em AVF, D2 e D3. Se for de parede anterior, V1 e V2. Anteroseptal, V1, V2, V3, V4. Se for no parede posterior, você tem que ver V7, V8, enfim. Depende, tá? Seu Marciano, de 62 anos, queixa de mal-estar, náuseas, dispneia há mais ou menos 6 horas, com piora progressiva. Tem um antecedente diabetes mellitus, asma, faz uso de Somalgin cardio, que é o AS, glibenclamida para diabetes e Forazec para essa asma. A gente já fez uma live de asma, eu preciso pôr no canal, eu vou colocar, pessoal. Ao exame físico, ele está sudoreico, lúcido orientado tempo-espaço, saturação de O2 88, frequência cardíaca 84, PA 140/90, MV com crepitações em bases. E aí, pessoal, e essa história aqui, hein? Seu Marciano, vou agilizar porque senão a gente não vai conseguir terminar. Rapidão, ó. Vou falar de uma vez porque vai acabar o tempo. 72 anos, queixa de mal-estar, náuseas aqui, ó, náuseas, dispneia, 6 horas, progressiva, tem antecedente de doença crônica, faz uso de AS já, tem esse histórico de asma, chega saturando mal. E olha o que eu chamei a atenção para vocês, sudoreico. Esse paciente tem todos aqui, ó, vários dos sintomas equivalentes anginosos, então isso aqui até prova o contrário, a gente precisa descartar, tá crepitando em base do pulmão, vixe, a saturação caiu, não falei nada de sibilo, quer dizer, nem vamos pensar na asma nesse momento. O que esse paciente merece de imediato, correndo? Move imediatamente, emergência, O2, suplementar para poder subir. E aí, ele tá com mal-estar, você vai fazer morfina? Dá para fazer 2 miligramas, ele não está hipotenso, apesar de poder ser um IAM de ventrículo direito, de base inferior, porque está crepitando no pulmão, você tem que ter um pouquinho de jogo de cintura, mas vamos fazer. Vamos fazer uma morfina para ele. O2, com certeza. Nitrato, vamos fazer? Aí eu ficaria com um pouco mais de receio, porque se for de parede inferior, não pode fazer nitrato, então eu esperaria, não faria nitrato nesse momento. AS, vamos fazer? Não, porque ele já toma, então não precisa fazer o AS. Por último, beta-block, você vai fazer? Não, porque esse paciente tem antecedente de asma, contraindicado fazer beta-block. Pensando nessa pressão, a gente poderia fazer algum outro suplemento? Até poderia fazer algum outro antihipertensivo? Desculpa, poderia. Qual que eu usaria como segunda linha? Inibidor de ECA. Pode usar BRA, bloqueador do receptor de angiotensina. E inibidor de canais de cálcio deve evitar. Mas, enfim, a gente faria aqui o inicial, rodaria um eletro, imagina, deixa eu ver se dá tempo. Caramba, acho que vai acabar. Vê quanto tempo tá. Ó. 30 segundos. Tá acabando, pessoal. Eu ia mostrar, vou deixar esse eletro para eles, para vocês verem. Tá acabando a live, pessoal. Obrigado, viu? Mas é um IAM sem supra. E aí a gente ia partir para clopidogrel, acrescentar e fazer enoxaparina. Tá, pessoal? Brigadão. Vou fazer um print. Deixa para mim seu comentário, o que você achou dessa live, o que foi para você assim de mais de auge, tá, pessoal, que está acabando. Muito obrigado a presença de todo mundo, nos vemos quarta-feira na próxima live.